leitura equivocada e de nós adotarmos, né, um procedimento também que vai na contramão da educação, é enorme. Então, quero dizer a vocês, professores e pais, se nós não colocarmos a mão no nosso coração para poder ouvi-lo e nós, né, entendermos que naquele dia, né, possamos não estar bem, nós temos o dia seguinte, nós temos as próximas horas, nós temos uma outra pessoa com quem nós podemos trocar alguma coisa. Enfim, desmistifiquemos aquela ideia de que tem que ser na hora, porque senão o menino não aprende. Não. Que seja depois, mas que seja no momento em que nós estamos melhores, para fazê-lo se sentir melhor e para que o resultado também seja melhor. Então, fazer pausa positiva para vocês aqui com os meninos muito pequenos, sabendo que os meninos muito pequenos, eles estão começando a construir o cérebro. Aqui está o tronco cerebral. Aqui está o nosso cérebro. E pensar que a arquitetura cerebral dos nossos meninos, principalmente dos nossos meninos aí, 1, 2, 3 anos, está apenas começando a ser arquitetada. Então, um menino que faz uma birra, um menino que dá um show na porta da escola ou no corredor, né, das salas, né, muito cedo para que definamos que isso seja temperamento difícil, que seja mau condicionamento, que não seja nada. Simplesmente é um cérebro que está se estruturando. E o cérebro que está se estruturando, se nós, na nossa idade, muito mais velhos, com muito mais trilha de vida, em alguns momentos nós saímos deste modo, tá, de operação, porque isso aqui é o córtex cerebral. O córtex cerebral ajusta todos os meus pensamentos e sentimentos. E assim eu estou no meu melhor estado, para poder dar essa palestra, para poder discutir um assunto conflituoso, para poder, enfim, segurar uma emoção minha em prol de uma decisão que eu precise tomar. Mas, quando eu entro nesse estado, eu fico irracional. Completamente irracional. E para que nós atuemos com os nossos filhos e alunos da melhor forma, nós não podemos estar assim. Nós temos que estar assim. Da mesma forma que na hora que o menino está fazendo uma birra, diferentemente, né, de como os pais costumam pensar, tem que entrar com limite na hora, tem que aplicar, né, uma, vamos dizer, punição. Vou dizer a vocês, né, eu já me peguei já em vários ciclos como mãe. E que bom que eu não sou a mesma mãe. Que bom que eu já fui realmente, né, me resgatando, né, em relação a algumas linhas, me convencendo em relação ao que são, né, novas descobertas, por exemplo. E fui gostando cada vez mais de mim como mãe, não só pela experiência e maturidade, mas pela abertura ao novo. Né? Quantas vezes eu já me utilizei, sim, de punição, de consequências lógicas, e até de uma palmada, e de um beliscão, enfim. Mas confesso a vocês, tá? Isto não foi o que melhor educou minhas filhas. Muito pelo contrário. Tá? Então dizer-lhes, tá? Talvez lá atrás, eu menina, né? Era uma menina até razoavelmente tranquila, mas já ganhei bons beliscões e palmadas. Mas aquilo não me revoltou, tá? Só que hoje é uma coisa que, até por conta dos acessos muito precoces deles ao mundo, em função desse mundo globalizado, tá? E até por conta de experiências, a punição física, ela, né, mandar o menino para a cadeira do pensamento, né, dependendo de como a gente faz, o menino não vai pensar naquilo que você quer que ele pense. Ele vai pensar em muitas outras coisas, inclusive em vingar você, inclusive em como ele vai se sair diferente da próxima vez, inclusive, enfim, o que ele vai fazer de manobra. Ou ele vai pensar no sorvete, ou ele vai pensar realmente no filme, ou ele vai pensar no joguinho dele, mas ele não vai pensar naquilo que você quer que ele pense. Então, punição física. Façamos uma despedida de punição física. Façamos uma despedida também de punição verbal.
Ao contrário, adotemos uma linha de encorajamento, adotemos uma linha de delimitação inteligente, adotemos pausas positivas, adotemos inclusive reuniões de família, adotemos foco em soluções. Porque faz com que os meninos se sintam muito mais motivados. Porque na hora que eu aplico, né, por exemplo, uma punição, você corta o laço. Você, né, interrompe uma conexão. E só pode ter, né, correção depois de uma conexão. Se você não estiver bem conectado consigo, se você não estiver bem conectado com o outro, não entre com correção. Toda e qualquer correção tem que vir depois de uma boa conexão. E conexão é criar laços. Esse aqui é meu primeiro livro, depois eu vou deixar 2 para que sejam sorteados para vocês, né? E eu falo muito de como criar laços. Este é o grande desafio. O menino realmente que tem um bom laço construído com vocês, a gente depois tem a linha, que a gente vai soltando para que ele realmente vai, entendeu? Enfim, se erguendo. E nada, então, de punição, muito investimento em criação de laços. E principalmente, sem que nós mimemos os filhos. Mimar os filhos, né? Muitas vezes, através de uma superproteção, através de fazer por eles o que eles já podem fazer por eles mesmos. É lindo perceber uma criança tentando colocar uma blusinha. E a mãe vai rapidamente lá, entendeu? E facilita para o menino. Quando na realidade, né, toda aquela dificuldade do menino virar a blusinha, abotoar, ou amarrar, ou ver se é para frente ou para trás, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. E se a gente vai, pula na frente, você tira a oportunidade dele desenvolver o que nós chamamos que são as belíssimas habilidades de vida. Bem, a doutora Jenny Nelson coloca também as crianças estão mais motivadas a cooperar, aprender novas habilidades, dar afeto e respeito quando se sentem motivadas, conectadas e amadas. Os pais devem ter em mente que são os primeiros modelos dos filhos e que estes vão se basear neste formato para poderem se guiar no mundo exterior. Devem ser modelos de ética, o comportamento e a noção de certo e errado vão sendo sedimentados desde cedo e permanecem nos atos, independentemente do que possam ser tendências atuais. O tempo inteiro as crianças estão diante de qualquer evento, você pode estar no telefone, você pode estar em interação com ela ou fora dela, as crianças estão o tempo inteiro criando hipóteses. A criança o tempo inteiro está realmente fazendo levantamentos. As crianças são seres investigadores do real. E é no que as crianças vão levantando hipóteses, as crianças vão tendo também os mais diversos sentimentos e vão tomando decisões. Nós não podemos subestimar o tempo inteiro. As crianças tomam decisões de serem boazinhas, de serem opositoras, de serem colaborativas, de serem resistentes, de fazerem assim, de fazerem assado. O tempo inteiro elas estão tomando decisões. E as decisões que elas vão tomando têm a ver da forma como que nós nos apresentamos e as apresentamos a elas mesmas. Então, muito cuidado com o seu reflexo por conta dos neurônios espelhos. Muito cuidado, né? E ao mesmo tempo, não é para que vocês se sintam, né, ameaçados agora em relação a não poderem fazer nada, falar nada, porque está sendo realmente, né, muito copiado. Mas é porque exatamente sabendo disso que faz com que eu fique muito mais guardiã de mim mesma. O que me torna realmente, como pai e como professor, pessoas muito mais compromissadas com o desenvolvimento. A disciplina positiva é baseada na filosofia do Adler e do Dwyckoff. Essa é uma abordagem que não inclui, o controle excessivo ou a permissividade. Ela é baseada no respeito, na cooperação. Incorpora gentileza e firmeza ao mesmo tempo como os fundamentos principais. E eu vou mostrar a vocês 2, né, parâmetros para que vocês se lembrem, tá? A educação feita com firmeza e gentileza. Se eu faço só com firmeza,
Sem gentileza, né, eu posso correr o risco de me tornar muito rígida. E a rigidez faz quebrar o laço. Se eu adoto muita gentileza, eu fico permissiva demais. Por isso eu preciso do balanço, da firmeza e da gentileza. Firmeza e gentileza, eu te amo, mas a minha resposta é não. Enfim, tá? E o tempo inteiro vocês se perguntarem, eu fui mais firme, esqueci a gentileza, ou eu fui muito gentil, esqueci a firmeza? Voltando à questão realmente, né, de mimar uma criança, eu gosto sempre de falar sobre, tá, um exemplo, né, de uma criança que estava ali esperando um passarinho desabrochar no ninho. Estava tão ansioso para ver, inclusive, né, ele romper ali, né, todo o processo dele. E no que ele estava muito ansioso, ele acabou, inclusive, ajudando aquele passarinho a realmente se apressar nas condições dele de ruptura e nas condições dele de se erguer para um voo. E o menino se pôs, né, a ver aquele passarinho, muito ansioso com o primeiro voo daquele passarinho. No que houve muita ajuda para aquele passarinho, pela manipulação do menino lá naquele ninho, o que aconteceu? Na hora que aquele passarinho foi voar, ele não teve força nas asas, tá? E ele caiu. E assim também o efeito de mimar os nossos filhos. Porque, né, é utópico pensar, nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. Né? Muitas vezes até saber muito mais do que precisamos saber, do que se passa aqui, do que se passa ali, entendeu? Faz com que nós, né, nos interfiramos na relação. É preciso que nós tenhamos também a coragem de entregar um filho para uma escola. É preciso que nós tenhamos a coragem de entregar um filho para ele mesmo, dentro da fase de desenvolvimento dele. É preciso que tenhamos a coragem de entregar um filho, né, para o outro. Lógico, isso daí não significa negligência. Isso significa, né, confiança. E ele está aprendendo a confiar. Porque se você fica com excesso de controle, você ensina a ele que o mundo é muito inseguro. E que ele é incapaz. Olha só, se você fica muito de cima do filho, você ensina a ele duas coisas. Que o mundo é muito perigoso e que ele é incapaz. E que ele precisa sempre de pessoas mediando esse processo. E a gente tira do filho o que nós chamamos de as habilidades, os 4 critérios para uma disciplina efetiva. Gentil e firme, respeitosa e encorajadora, ajuda as crianças a desenvolver esse senso de aceitação, esse senso de importância. E nós queremos uma educação que resolva aquele choro, ou nós queremos uma educação que resolva aquele choro daquela hora, ou nós queremos uma educação baseada em habilidades para que ele tenha um preparo para a vida. Ensina habilidades sociais e de vida valiosas para a formação de um bom caráter. Aqui que eu queria chegar. Estas são as habilidades que planificam o ser. Claro, né, que nós não vamos conseguir todas essas habilidades, nem nós enquanto escola, nem nós enquanto família, né, no esplendor delas. Mas nós temos a responsabilidade de semearmos essas habilidades, para que depois eles também por si só, né, desenvolvam. Quais são as habilidades? Primeiro, fazer com que o filho se sinta capaz. Para que ele se sinta capaz, repito, não façamos aquilo que ele possa fazer por ele mesmo. Porque você acidenta a habilidade primária de vida. É a primeira habilidade. A segunda habilidade, né, nas relações primárias, fazer com que ele se sinta necessário. Para que ele se sinta necessário, é preciso incluí-lo. Aqui na escola, quantas coisas que os meninos fazem? Em casa eles têm feito algumas coisas. Porque depois é estranho, né? Um cliente meu falando, chegando de uma viagem, Patrícia, a gente só conhece, né, uns aos outros depois quando a gente viaja. Você acredita que o meu companheiro de quarto não se dava conta que eu estava dormindo do lado dele e ele acendia a luz sem pedir licença?
E essa habilidade de se sentir necessário e de sentir que aquilo que ele faz impacta o outro é desde cedo. Como é que a gente quer que os meninos depois sejam atuantes no mundo se eles não estão sendo permitidos de serem atuantes na sala de aula, em casa? Então, se sentir necessário, pais que pedem ajuda. A mínima ajuda pode ser uma criança de 1 aninho a pegar o quê? Um pacotinho para você, a carregar, a puxar alguma coisa. Eu estou trabalhando o senso de importância dessa criança. 2, habilidade de influência pessoal sobre a própria vida. Eu posso influenciar as coisas que acontecem comigo, para que a gente depois, né, não os deixe tão, vamos dizer, prisioneiros, tá? De processos, né, muito rasteiros de vida. É importante mostrar que eles influenciam, que a forma como eles atuam interfere em mim, que a forma como eu atuo interfere. Para isso, eu começo a falar com ele. Eu fiquei triste com você. Aquilo que você fez vai, né, repercutir em quê? Ou seja, esses diálogos, né, para que a gente entenda que nós somos uma rede, para que eles vejam. Tem meninos que vão ter esse insight muito lá na frente. E como que a nossa conversa, como que a nossa expressão de sentimento, como a nossa leitura de realidade vai fazendo com que eles desenvolvam a relação de causa e efeito, bem como também, né, a gente falar de sentimento para os meninos. A gente ensina que isso aqui é livro, que isso aqui é banco, que isso aqui é cadeira, mas desde pequenininhos, desde até antes deles virem, que nós apresentemos a eles a linguagem das emoções. E de mamãe, né, você está com dor no coração? Alguma coisa aconteceu que me deixou triste. Mamãe, você está chorando? Estou. E quando as mães enxugam as lágrimas ou escondem as lágrimas, quando na realidade são as janelas da alma que fazem com que esses meninos depois entrem num processo de autodesenvolvimento. Então, encham a casa de vocês com expressões, né, as salas de aula com expressões de sentimentos. Porque o ser que depois domina os seus sentimentos, ele vai também fazendo uma correlação que o meu sentimento não tem a ver com o que aconteceu, ainda que o que acontece influencia, mas que a minha relação de sentimento tem a ver com o meu pensamento. Na hora que o menino entende que, se ele pensa com viés de perda, a tendência dele ficar triste aumenta. Se ele pensa com viés de perigo, a tendência dele sentir medo aumenta. Se ele pensa com viés de injustiça, de absurdo, ele entra em raiva. Então, essa correlação do que eu penso, do que eu sinto, vai sendo estabelecida. E as habilidades vão sendo desenvolvidas. Outra habilidade, não só intrapessoal, de sentimentos e pensamento, mas interpessoal. Gente, como que isso está difícil hoje, né? Como que essas relações estão difíceis? E eu fico lembrando, eu fui crescendo e a minha mãe falava assim conosco: filhas, os amigos são tesouros na vida. E era tão bom sentir quando me deixava na porta da escola, né? E quando queria escutar também sobre as minhas brincadeiras com aquelas minhas amigas. Nós apresentávamos que as pessoas valiam a pena. Nós apresentávamos e tínhamos paciência de ouvir o que elas tinham vivido umas com as outras. E eu agradeço a minha mãe, que me apresentou o ser humano como um ser digno, entendeu? De eu poder relacionar-me com ele. E hoje, né, a desesperança no ser humano, né? Tudo virou processo, tudo virou bullying, tudo virou, entendeu? Provocação. Então, muito cuidado com o que, né, vocês têm falado, de como vocês têm vivido, né? Até porque algumas experiências de frustração, algumas experiências de troca são super necessárias, né? Muitas vezes, né, nós somos os primeiros a julgarmos o comportamento das crianças, ou colocar nelas uma intenção tão negativa, quando na realidade elas estão conhecendo, né, as relações, conhecendo as expressões. E depois nós queremos, né, que os nossos filhos sejam pessoas bem relacionadas, mas nós matamos a ideia básica de credibilidade. Não estou dizendo que nós devamos então pintar um mundo cor-de-rosa, tá? E esconder assim que algumas pessoas às vezes não são legais conosco,
Mas, poxa, né, para que eu, né, me lance, para que eu me torne uma pessoa mais segura, eu tenho que ter realmente uma apresentação, né, mais, né, otimista em relação a esse mundo. E aí sim, muda tudo. Ao invés de nós queremos ser pais controladores, que sejamos pais cuidadores. Tem uma grande diferença. Bem como também a habilidade sistêmica, né, de como a gente vai lidando com esses limites. Né? Falei, punição física, não. Tá? Mas limite, sim. Porque o limite é o que me dá margem. O limite é que faz, quer dizer, as crianças pequenas precisam dos limites bem apertados. Na medida em que os meninos vão crescendo, a gente vai abrindo, como se fossem pontes que abrem. Tá? Escolhas limitadas, enfim, né? Norteamento para que eles também andem mais, né, seguros. Bem como também valores. Quais são os valores que vocês... Porque educação é planificação. Aonde queremos chegar? Hoje, para eu ter chegado aqui na escola, eu coloquei lá no meu carro meu GPS, que me trouxe guiadamente. E a minha margem de erro foi mínima. Um pouquinho só ali que eu me atrapalhei, mas enfim, eu cheguei bem. Educação também, né? Aonde eu quero chegar? Dos valores que eu tenho para mim mais importantes, quais são aqueles que eu quero mais semear? Eu estou colocando isso em palavras. Eu tinha na minha cabeça, né, e do meu marido, nós falávamos assim, né, da mesma forma, as meninas pequenas, né, lá na frente, as meninas vão crescer e elas vão depois voltar para nos visitar na nossa casa. Que meninas ou que moças feitas, né, que adultos nós queremos, né, encontrar. O que eu quero ver nelas para eu poder também pensar assim, né, olha, isso daqui foi programado, foi insistido, foi semeado e nós estamos agora colhendo. E eu tinha duas palavras na minha mente. Tenho 2, 3, 4 palavras. As palavras que nós dois fechamos em nós queríamos que as nossas filhas fossem, primeiro, pessoas esforçadas. E como eu vim de esforço, primeiro, né, eu sendo, vamos dizer, o exemplo de esforço, nas mínimas coisas. E não necessariamente nas coisas para as quais eu possa ter mais facilidade, mas principalmente para as coisas que talvez eu tenha enfrentado mais dificuldades. E poder dizer, né, que dificuldade é minha, o quê? Né, de evoluir no meu inglês, entendeu? De mexer com alguma coisa da própria cozinha, sendo que não é meu forte, enfim. Tá? O esforço e uma outra palavra que para nós toda a vida foi de muita ênfase na nossa vida, fé. Né? De como nós vamos apresentar esse mundo, né? Pelo viés da fé e pelo viés realmente do esforço. Né? Mas e aí, Patrícia, você colhe hoje resultados, né, dessas duas palavras? Né? Não dá para que nós colhamos da mesma forma, do mesmo jeito, né? Mas dizer a vocês, valeu a pena. Eu contava histórias relativas a esforço, né? Eu dava o meu próprio exemplo, do exemplo do meu marido, fé também, né? Em relação, eu acredito, né, que Deus me ama, que Deus realmente tem um propósito muito bom para nós todos, né? Mas como é que a gente cultiva isso? Enfim, né? É interessante que um dia, quando eu vi uma menina minha voltando, né, depois de muito batalhar com ela na questão da organização, voltando do Paiol Grande, a fazenda, né, que a gente manda os meninos para passarem férias, né, quando eu vi a roupinha dela toda suja, né, e toda dobradinha, eu falei, gente, nós pegamos pesado com esse esforço aqui, sabe tanto? Poderia ter colocado as roupinhas dentro do saco plástico, né, mas por aí, só para poder ilustrar. Bem, gente, o erro é a minha grande paixão. Vamos desmistificar o erro? Vamos sair um pouquinho? Vamos nos lançar? Porque quantos meninos hoje, né, com medo de errar, um mundo que está muito exigente, um perfeccionismo que está realmente assim, adoecendo as pessoas, né? Mas errar é inevitável e o erro é menos importante. O erro é menos importante na maioria dos casos, do que aquilo que o indivíduo faz depois que ele cometeu o erro. O grande problema não é o ato de errar, que decisão que ele tomou depois. E sabe quais são as decisões? De não mais tentar, ou de quererem ser tão perfeitos, ou de sabotarem, ou de manipularem, ou de agradarem excessivamente.
São tantas as decisões. E os meninos de vocês que estão começando a aprender a andar, que estão começando a mexer, né, com as construções dos blocos, que estão começando, né, a buscar aí, olha, tantas fotos maravilhosas, a conhecerem sabores, cheiros, essências, relações. Como que é importante que nós encorajemos os meninos. Agora imagine, se lá atrás eu poderia aqui fazer uma aula só com vocês, uma palestra só sobre, né, o reflexo do erro na nossa personalidade. Isso aí seria realmente quase que 2 horas de papo, tá? Mas, se a gente voltasse lá atrás, né, algum erro que você tenha cometido, como que um dos seus pais ou um dos seus professores, né, atuou com você no momento do erro. E o que você aprendeu sobre você na situação do erro, que é o que mais faz com que nós tenhamos reflexo sobre nós. Então, na hora que os meninos de vocês errarem, diferentemente das gerações passadas, defendam o erro como uma grande oportunidade de aprendizagem. Quem é que acredita que o erro seja uma grande oportunidade de aprendizagem, levante a mão. Se nós acreditássemos mesmo nisso, nós não ficaríamos tão desesperados com o erro. Porque na realidade a minha mão está tentando levantar, entendeu? Mas com certeza, é preciso que nós investamos mais ainda nessa ideia, para que nós não desesperemos. Quantos pais chegam para mim, né, hoje pela manhã, né, eu recebi uma mãe de um menininho de 3 anos. O casal brigou na sexta-feira à noite, né, por conta, né, lá de uma pirraça que o menino fez, né, e o pai falando com ela, olha, tá vendo por que que nosso filho tá assim? Tá vendo? Ele vai ficar igual o seu irmão. E o irmão dela é o dependente químico. Ele tem 3 anos, né? Enfim, tem 3 anos. Ela não dormiu à noite. E eu falei, mas quem tá definindo o quê, gente? Quem que tá definindo o quê? Pelo amor de Deus. Né? Enfim, porque o menino fez uma pirraça, quando na realidade não tinha acordado às 7 horas da manhã, já eram 9 horas da noite, o menino estava com uniforme ainda, mochilinha, tinha brincado, enfim, gente, isso já era uma crise histérica, isso já era um temperamento, isso já era um mau condicionamento, ou era simplesmente uma criança cansada? Ou uma criança com pouca idade? E que nessa situação precisaria ser acolhida e não educada. Até porque os pais também tinham tomado um vinho e não estavam também na melhor condição de poder e sofreram o final de semana inteiro por conta disso. E sofreram o final de semana inteiro. Na hora que uma criança estiver numa condição, erro que a gente fala, né, é um estado de humor alterado, né, ou alguma coisa que tenha irritado a criança, que ele estava fazendo, não deu certo, enfim. Imagine se lá atrás o seu pai, o meu pai, a nossa mãe, a nossa professora, né, na hora de uma dificuldade nossa, com os números, com as letras, né, ou mesmo de algum comportamento que é esperado nosso, né, se, olha, nós estamos juntos, o que podemos aprender com isso? Da próxima vez, como que você vai fazer? Diferentemente de como você fez? Porque, gente, o erro mal interpretado é o que cria vergonha. É o que cria ponto de dor na alma. É o que cria culpa. Libertemos os nossos filhos disto. Permitamos a eles e a nós mesmos errarmos. E aí nós vamos tirar os pesos da educação. Né? E no caso de uma dúvida, recorram. No caso de uma dificuldade, buscam ajuda. Leiam livros. Nós temos tanta coisa à disposição hoje. E no caso dos erros, que eu disse que a nossa matéria-prima e dentro da relação como criar filhos seguros, eu vou dizer para vocês. O pai que consegue estabelecer uma relação com o próprio erro e com o erro do filho de uma forma mais flexível. É o que o Aaron Beck falou lá no início, que sejamos flexíveis, porque podemos começar de novo. Se é amanhã, então se pode mudar. Tem um próximo momento, podemos tentar fazer de uma forma diferente. E aí dentro disto, todo o erro do filho nosso, da escola, da família, do mundo, é uma oportunidade de aprendizagem. Qual que é a minha parte? Em que eu tenho que reconhecer? Né? Talvez você tenha realmente feito algo que tenha disparado em mim um sentimento, mas eu não tinha o direito de gritar com você. Meu filho, independente do que você fez, me perdoe por ter gritado com você. Seria da minha responsabilidade não fazê-lo. Bem como também, me perdoe.
O que podemos fazer da próxima vez para que nós não caiamos nisso? Tudo é nós, tudo é aprendizagem, tudo é laço, tudo é conexão. Então são os 4 R's, tá? Eu me reconheço, eu tomo a minha responsabilidade, eu me reparo e eu ponho foco em solução para resolver aquilo. Porque na realidade, eu falo que os fortes, eles focam em soluções. E os fracos vão culpar em colocar em alguém, em algum lugar, né, aquele quadro. Bem, gente, e aqui nós temos muitas e muitas ferramentas. Muitas vezes os pais não sabem o que fazer e acabam caindo só ou em punição, em grito, em ameaça. E aqui estão as ferramentas que a gente entende que poderão ajudar vocês, porque ferramentas para crianças pequenas. Primeiro, firmeza e gentileza. Decida o que você vai fazer. Toma uma decisão. Que valor, que palavra que você quer semear. Tá? Que posição que você quer tomar. Muitas vezes redirecione, né? Por exemplo, distração e redirecionamento. Diga às crianças o que elas podem fazer. No caso, o pai virou para mim de hoje cedo, né? Do ocorrido lá na sexta-feira. Patrícia, diferentemente do que nós podíamos fazer, diferentemente do que fizemos, o que poderíamos fazer? Eu disse para eles assim, simplesmente ter abaixado, ter virado para o seu filho e ter disse assim, me dê um abraço. O que, Patrícia? Como? Pedir um abraço? Sim. O menino não vai entender. O menino está lá no momento aflitivo e você vai pedir um abraço? Sim, uma estratégia. Se depois eu volto naquilo para redirecioná-lo, no outro momento em que eu esteja me sentindo melhor e ele melhor, eu peço um abraço. Aí o menino pode dizer assim, não quero o abraço, sai para lá. Ok, quando você estiver pronto, você me chame, tá? E eu venho para cá. Aí eu volto. Me dê um abraço. Porque na hora que eu peço para ele um abraço, não é eu abraçar não, que a gente faz isso. Pedir um abraço, porque na hora que eu vou para abraçar, ele no mínimo, de uma segunda, uma terceira vez, ele vai cedendo. No que ele vai cedendo, você agradece a ele. E o que vai fazer com que esse menino que estava no momento de estresse, possa sentir importante. Ele vai se sentir importante porque ele te curou. Entende? Você muda o jogo. Então, pedir um abraço em momentos de tensão corporal e emocional de crianças pequenas é uma das ferramentas mais poderosas. É você poder dizer a ela que ela tem o tempo para poder se reorganizar. É poder dizer a ela que você também precisa dela. É mostrar a ela, né, que nós temos uma relação de humanidade. A pausa positiva, como eu disse a vocês, e a pausa positiva é ver com a criança. Será que tem algum lugar na sala? Ou será que tem algum lugar na escola? Ou será que tem algum lugar, né, da nossa casa em que você possa se sentir melhor? Não é a cadeira do pensamento. É um lugar em que você possa se sentir melhor. E que nome você quer dar a este lugar? Pode ser o nome de uma pessoa, pode ser, às vezes, um apelido, pode ser, às vezes, um jeito brincalhão, enfim. E aí batizamos aquele lugar. Há famílias que, inclusive, até encenam, né? Colocam o retratinho da criança, né? Ou fazem uma seta, né? Enfim, é o lugar da pausa positiva. Mas não significa que na hora que o menino está bravo, vai para a pausa positiva. Não funcionou. Não funcionou. Entendeu? Primeiro que nós usamos perguntas curiosas para que o cérebro comece também a, entendeu, se dar ao trabalho de buscar um outro caminho. Te ajudaria você ir para o cantinho da calma? Te ajudaria ir para, né, a Praia de Cabo Frio dentro da nossa casa, por exemplo? Tem meninos que dão o nome de Praia de Cabo Frio porque, né, associam a Praia de Cabo Frio a um lugar em que eles se sintam bem. Enfim, podemos ter a Praia do Forte dentro da nossa casa, dentro do closet, por exemplo. Enfim, te ajudaria você ir para lá? Não, não quero. Ok, mas eu vou pro meu cantinho da calma e eu dou o modelo. E eu tenho o meu cantinho também. Até que depois ele se reorienta, ele vai pro dele.
Enfim, a pausa positiva. Criar rotina. Como é importante criar rotina. Fazer a roda da rotina. Avaliar as percepções. Reservar um tempo para treinar. Eu costumo dizer aos pais, nós queremos que o menino que já nasça pronto. Nós queremos que o menino faça, mas nós não demos o passo a passo para o menino. Né? Reserve esse tempo. Pergunte o que, como. Gente, os filhos de vocês que estão aí antes de 5, 6 anos, usem e abusem de perguntas curiosas. O quê? O que te ajudaria? Como? Qual o significado? O que você pode fazer? Entendeu? Ao invés de mandar, perguntem. Porque é a hora da gente estimular muito o cérebro, as escolhas limitadas. Não tem questão ele não ir de casaco, mas ele vai com o vermelho ou com o amarelo? Né? Usar 10 palavras. Eu esqueci de trazer, eu ia sortear hoje aqui. Né? Eu tenho uns materiais, entendeu? Vocês conhecem um objeto que faz assim, ó? Parecem 2 dentaduras. 2 dentaduras. Gente, é assim que eles nos veem. Nós falamos demais da conta, falamos demais, arrepia, e eles vão ficando completamente ensurdecidos. Paremos de falar, entendeu? Falemos com crianças pequenas. Banho, comida, 10 palavras no máximo. Se vocês passarem de 10 palavras, nós vamos lá realmente, enfim, fazer um treinamento para vocês. 10 palavras. Escuta ativa. Prestar atenção no que eles estão dizendo antes que nós nos apressemos em responder. Convide a criança muito a cooperar. Convide a criança muito a cooperar. Crie jogos. Façam com eles. Envolva-os. Peça ajuda a eles. E outra coisa, cuidar de nós mesmos. Nós ficamos tão preocupados em cuidar deles. E abandonamos a nós mesmos. E nós pais... Né? Precisamos estar energeticamente melhor trabalhados para que nós possamos dar conta dos nossos pimpolhos. Né? Cuidar de nós mesmos no sentido mesmo físico, no sentido emocional e no sentido espiritual. No caminho que cada um desejar fazer. Tá? E muito abraço, muita conexão, muito toque. E agora a gente vai para os estilos de pais, que daqui a pouquinho eu quero encerrar. Tá? Vamos só no próximo, Vitor, eu não vou dizer esse daqui não. Aqui nós temos 3 tipos de pais. Tá? Primeiro, o pai rígido. O pai rígido. Olha o peso desse pai. Ó. É o pai marcador. É o pai que está tentando educar à base de certo e errado. É o pai que julga. É o pai que quer a casa em ordem. Ou o professor também quer a sala em ordem. E os meninos não têm liberdade. Bem como também, se é esse pai rígido ou o professor rígido, não tem escolhas. É o que os pais escolhem. É o que, vamos dizer, os professores escolhem. E você faz isto porque eu mando. E a relação totalmente verticalizada. Qual a consequência realmente desse modelo? Torna os filhos, às vezes, obedientes por imposição do medo. E lá na frente podem se tornar pessoas mais enfraquecidas e inseguras. O segundo tipo, o pai permissivo. O azulzinho. O pai permissivo, gente, é esse aqui. Por que é esse pai permissivo? Porque é o pai que, não quer que o menino tenha nenhum tipo de frustração. Quer que tudo fique assim, ó, todo mundo sorrindo. Uma casa feliz, uma relação perfeita. Entendeu? Enfim, e aí aqui é a terra do nunca, né? Todos nós somos felizes. Nós não falamos de problemas com os meninos, Nós, damos uma total liberdade. Nós não frustramos, porque nós não queremos que eles sofram. E como? Como fazer uma educação sem sofrimento? Que vida que nós vamos estar apresentando? Esse aqui não quer que os meninos sofram. E como evitar? A gente vai criando uma distorção. Tá? Então seria uma liberdade sem
ordem, escolhas ilimitadas, né? Bem, você pode fazer o que você quiser. E vão se tornando meninos tiranos. Vão se tornando meninos completamente sem autorregulação. Vão se tornando meninos, né, que vão se sentindo o que os donos ilusórios do mundo. E a frustração depois vem cobrando um preço muito caro. Muito caro. Agora, o pai da disciplina positiva que nós defendemos é esse tipo de pai. Dr. Aaron Beck falou, sejamos flexíveis. Por quê? Porque são pais que, ao mesmo tempo que estabelecem um limite, tá vendo? Aqui tem um caminho delimitado. As bordas são firmes, mas o interior move. E nós podemos nos tornar uma relação em ponte, que vai se abrindo e vai possibilitando caminhos. É uma liberdade com ordem. As escolhas são limitadas porque eles não têm condição ainda de estabelecerem, mas nós oferecemos dentro do espectro que a nossa experiência nos coloca. E aí sim, você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos. E assim, meus queridos pais, a gente deixa para vocês o desafio, né, de vocês tentarem irem abandonando o modelo, assumindo um outro modelo. E a vida é assim, nós todos temos um pouco disso aqui. Em alguns momentos nós caímos, né, numa firmeza sem a gentileza que cai na rigidez. Outras vezes nós podemos cair também numa gentileza sem firmeza que cai numa permissividade. Mas lembremos que hoje o que pode gerar uma segurança maior é quando nós envolvemos os nossos filhos, estabelecendo alguns parâmetros, dando algumas escolhas limitadas, fazendo com que eles se sintam também coparticipantes deste mundo. E eu gostaria de dizer a vocês, então, que, né, a construção de um laço, ela não tem fim. Ela não tem fim. Mas como que é importante, né? Hoje a minha primeira já bateu asas, a que vai se casar o ano que vem, já mora em São Paulo. Mas é muito bom a gente ver que, né, mesmo na distância, o nosso laço continua ainda com muito significado para nós. Atribuamos significado, né, a esse lado. E investamos tempo, porque a nossa última lâmina é do momento especial. Reserve momentos especiais que não sejam os mesmos que os habituais. Momento especial não é momento de fazer cumprir o básico, o necessário. O momento especial, você tem que desligar o seu celular. Você precisa revezar, né, as atividades. Fazer uma lista de coisas que eles queiram fazer juntos de vocês. Né? Sugestões com base em idade. De 2 a 6 anos, no mínimo, um pai precisa, no mínimo, de 10 minutos para criar esse laço. 10 minutos. 10 minutos não é você falando com sua mãe e com a sua criança. É você colocando olho no olho, se colocando junto, tendo uma escuta ativa, coração com coração, para você poder conhecer o seu filho. Nós somos os especialistas dos nossos filhos, com todo respeito às professoras, né, e toda a equipe, mas nós pais somos ou podemos ser os especialistas dos nossos filhos. Muitas vezes nós corremos para a escola, claro que a escola vai estar de portas abertas para acolher vocês. Mas primeiro, né, você já tentou fazer a sua escuta? Não subestimem a vocês. Não subestimem a experiência de vocês. Então, 10 minutos por dia, 10 minutos, gente, bem vividos, nós temos pistas maravilhosas. Depois de 7 a 12 anos, pelo menos 30 minutos por semana. 30 minutos, quando eu falo 30 minutos por semana, é tempo de qualidade. É tempo de estar junto, é de mergulho. E depois, a partir dos 13 anos, uma vez por mês, em que nós então levantemos uma atividade que fique na memória deles como momentos especiais.
E eu desejo a vocês uma explosão de momentos especiais, né, junto aos filhos de vocês. Não percamos isso, porque passa depressa demais. Eu sinto muita saudade. Muito obrigada, gente.